Produzir e preservar, uma tarefa difícil e complicada. Porém, o agricultor Eduardo Emídio, proprietário da fazenda Quixabeira Grande, que contém 55 tarefas de terras, que é localizada aqui no distrito de Barreiros, conseguiu essa ação extraordinária e faz isso há muitos anos. E é agora com ele que nós vamos conversar sobre o assunto. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Como foi que surgiu essa iniciativa? Por que você decidiu criar esse projeto aqui? No ano 2000, nós ainda morávamos em Feira de Santana e aí surgiu algumas reportagens sobre o Nordeste, falando exatamente da dificuldade de preservar e das famílias se manterem no Nordeste. Então as famílias elas tinham uma enorme dificuldade de sobreviver no Nordeste. E aí nós, vendo aquela reportagem, nós pensamos em criar o projeto Produzir e Preservar, dando resposta àquelas reportagens, aquelas situações que existiam no Nordeste. Então passamos a desenvolver, então fizemos um mapa onde nós projetamos toda a propriedade e durante os últimos 15 anos nós estamos colocando cada ano uma parte dessa meta, desse projeto em prática e hoje, em 2014, nós estamos já no estágio, já hoje confirmado por algumas universidades, como um projeto sustentável. O projeto ganhou o título de Produzir e Preservar porque ele nasceu da necessidade da preservação, mas ele também não poderia abrir mão da sustentabilidade da família, do poder aquisitivo, de poder se manter na propriedade. Então nós aliamos as duas coisas. Então pegamos a propriedade que era até então degradada, passamos a fazer um trabalho de recatingamento. Fizemos alguns estudos sobre a caatinga, para aproveitamento da caatinga. Hoje nós utilizamos muito bem e com sucesso a caatinga na alimentação dos animais, na alimentação das pessoas, e isso gera renda para a própria família, além dos animais que nós criamos dentro da propriedade para dar toda essa sustentabilidade, além de hortas, de pomares, plantios de palma. Então são um conjunto de coisas dentro de uma pequena propriedade. Certo, mas você recebe assistência, auxílio de alguma empresa, alguma ONG? Nós temos recebemos alguns acompanhamentos de algumas entidades e empresas. A exemplo, nós temos um acompanhamento de entidades filantrópicas como o MOC, como a PAEB, FATRES, Caritas, e outras, e temos algumas empresas como a IBDA, como a Embrapa, temos algumas universidades como a UFRB, a UFES. Então são entidades que fazem um acompanhamento conosco dentro da propriedade. Não é um trabalho de assistência técnica, mas é um trabalho de valorização desse trabalho que nós desenvolvemos dentro da propriedade. E aí eles trazem grupos para conhecerem, levam a gente para alguns encontros, para alguns departamentos, para a gente estar passando essa nossa experiência de convivência com o semiárido. E as diversificações de coisas que existem aqui, fora o pomar e os canteiros que você falou, e também o plantio de palma, tem mais alguma coisa? Nós temos dentro da propriedade, além do plantio de palma, temos criação de cabras leiteiras da raça Sana, e nós criamos cabra de corte, que é o Mambrina, nós criamos vacas de leite Girolando, nós criamos abelhas, peixes. Então são algumas criações dentro da propriedade. Agora temos a área de caatinga primitiva, nós temos mata ciliar, nós temos reserva legal, nós temos dentro da propriedade um mandala, que é até então uma tecnologia pouco conhecida no semiárido. Como é que ela funciona? Porque o mandala, ele é considerado uma tecnologia que consome muita água. E aí nós fizemos o nosso mandala com algumas técnicas para que a gente pudesse estar utilizando pouca água. Então, quando foi feito o cálculo da utilização da água no nosso mandala, ele teria o uso de 3.000 litros de água dia. E nós hoje estamos usando 600 litros a cada 12 dias. Então nós usamos algumas técnicas com lona, com cobertura de solo, para que isso viesse
a tornar viável, já que nós não tínhamos 3.000 litros de água disponível para utilizar só no mandala. O mandala, como você perguntou, o que é o mandala? O mandala é uma tecnologia onde nós utilizamos o sistema de permacultura, que é o uso de uma cultura que ajuda a outra. Então o sistema que nós plantamos aqui é o sistema da permacultura, onde nós utilizamos plantas como adubo, plantas como para ajudar na questão das pragas, das doenças. Então o mandala ele é composto de 3 anéis e um central. O central é a criação de galinha, nós temos um outro que é a criação de peixe, temos um outro que é para plantio de hortaliças e temos o anel, o externo, esse último anel, que nós utilizamos para jardinagem, plantas medicinais. É esse sistema aqui que a gente está vendo, né? É esse sistema aqui que é o mandala. Então aqui você está diante do mandala. Ele tem ele é feito em forma de curva, a galinha está no centro, exatamente para a gente estar utilizando. Quando nós chegamos na horta, no mandala, as pragas elas voam sempre para frente. E voando para frente, ela vai encontrar os peixes e as galinhas para estar consumindo essas pragas. E aí, com isso, nós evitamos de estar usando inseticidas. Mesmo as naturais nós não usamos. Por que nós não usamos inseticida nem mesmo as naturais? Porque quando nós matamos uma praga, com certeza nós mataremos alguns animaizinhos que são benéficos. Por exemplo, quando nós matamos a lagarta, nós também, com a mesma inseticida, matamos a abelha, e é a abelha que faz a polinização. Com isso, eu diminuo minha produção, porque os animais que fazem a polinização, no caso a abelha, ele já não existe naquele ambiente, porque eu matei. Então, a gente usa a permacultura, porque com a permacultura, a gente consegue não usar essas inseticidas e ter uma alta produção. O projeto Produzir e Preservar é um projeto que é conhecido nacionalmente. Como você se sente com isso? Nós nos sentimos, dentro do projeto Produzir e Preservar, com uma sensação de dever cumprido. O projeto ele nasceu com a necessidade de mostrar para o mundo que era possível viver no semiárido brasileiro com dignidade e respeito. Então isso nós conseguimos. Então a nossa sensação é uma sensação de dever cumprido. Nós cumprimos com aquilo que nós projetamos lá no início, que era transformar uma pequena propriedade no semiárido brasileiro numa propriedade sustentável. E aí, quando nós falamos de sustentabilidade, nós hoje produzimos um composto líquido que é chamado de biofertilizante, que é a base praticamente de lixo das pequenas propriedades. A cinza, a casca do ovo, as fezes dos animais, a urina dos animais, resto de frutas e verduras. Então nós produzimos esse adubo à base desses materiais que é considerado lixo. Então isso dá uma sustentabilidade. E o resultado desse adubo que nós utilizamos é uma coisa que hoje vem sendo pesquisado por várias universidades por conta da produção que nós temos. Muitas plantas estão produzindo muito jovem, é exemplo do pé de umbu com 2 anos, nós temos goiaba com 6 meses produzindo. Então, atribuído a esse adubo e com algumas técnicas utilizadas, como a palma forrageira, fazendo cobertura das raízes das plantas para diminuir a temperatura do sol no solo, e aí a gente ter uma temperatura média em torno de 25 graus, ao invés de a gente ter 60 no verão, a gente tem uma temperatura média de 25 graus utilizando a palma forrageira. Como a gente falou anterior, é conhecido nacionalmente, sempre vem gente até de outros países conhecer o projeto, mas em termos aqui de local, ele é bem valorizado pelo povo daqui do Barreiros? A gente não tem a valorização aqui na comunidade e no município de Riachão que a gente tem em outros municípios, da própria bacia do Jacuípe, do território do Sisal e de outras regiões e de outros estados brasileiros. As pessoas, quanto mais distante, elas têm uma valorização maior. Então, o que a gente chama de valorização maior? Então eles divulgam mais, eles apresentam e representam o nosso projeto por onde eles andam, certo? A exemplo, a UFBA, nós conhecemos a UFBA numa palestra,
Hoje a UFBA utiliza o nosso projeto nas aulas de agroecologia. Nós conhecemos a UFRB através da Embrapa. E aí, fazendo um curso, nós conhecemos o pessoal da UFRB. Hoje a UFRB tem nosso projeto como um parâmetro de sustentabilidade, tanto que traz grupos para conhecer, fazem pesquisa dentro da propriedade. Então, essa valorização que às vezes a gente sente que nós não temos em Riachão. Às vezes acontecem eventos ligados à agricultura familiar em Riachão e nós não somos lembrados pelas pessoas de Riachão. Que são cobradas por pessoas de outros municípios, de outros estados, por que nós não estamos nesses eventos? Aí a gente entende que nós não somos valorizados dentro do município por conta disso. Mas você também cultiva as hortaliças e quais são as vantagens do cultivo de hortaliças? As vantagens da hortaliça dentro da pequena propriedade, além de ser financeira, né? Você vende o que produz? A gente tem o nosso trabalho, ele não é muito a visão não é comercial, é uma visão de sustentabilidade da família, de dar uma sustentabilidade na questão alimentar da família e dos grupos que nos visitam. Então, como nós falamos de agroecologia, como nós trabalhamos com agroecologia, como nós mostramos o nosso trabalho, é claro que nada mais justo do que oferecermos o produto para que eles façam a avaliação daquilo que eles viram. Então, para vocês terem uma ideia, as hortaliças que são consumidas, o suco, os alimentos saem todos da propriedade. Mais de 90% do que é consumido por grupo de até 80 pessoas sai da própria propriedade. Mas assim, para o plantio dessas coisas, das hortaliças e de várias outras coisas, como é que funciona assim, o manejo do solo? Aqui nós, como eu falei anteriormente, a gente utiliza o biofertilizante como o adubo, como base do adubo. Nós utilizamos a permacultura, que é um sistema que muitos também chamam de policultura, só que a gente utiliza a permacultura porque nós utilizamos algumas plantas como adubo verde, como o feijão de porco, como o guandu, a mucuna, a fava e outras leguminosas como adubo verde. E também para controlar a questão de pragas e doenças. Então nós trabalhamos no sistema, para aqueles que não conhecem o que é permacultura e nem policultura, é um sistema onde nós colocamos tudo junto e misturado. Então não tem aquela separação de aqui ser um canteiro de coentro, esse ser um canteiro de pimenta. Nós plantamos o milho junto com o limão, com o feijão de porco, com a abóbora, tudo no mesmo local, tudo junto e não tem separação. É um ponto bem positivo você não utilizar as inseticidas. E quais foram as dificuldades assim, encontradas no início do projeto? As dificuldades no início é que nós não tínhamos exemplos para a gente estar tendo base. Então, aquilo que nós imaginávamos fazer, nós tínhamos que pesquisar, correr atrás, tentar colocar. E aí, o que nós fazíamos? Construía aquela tecnologia e passava alguns anos estudando, mudando, fazendo diferente, para depois ela se tornar uma realidade. Para você ter um exemplo, nós passamos 6 anos estudando a questão da temperatura do solo e como corrigir essa temperatura do solo. 6 anos. Em 6 anos nós confirmamos que a palma forrageira poderia corrigir. Hoje, quem quiser, hoje já tem um parâmetro, chega no Produzir e Preservar, já tem. E nós, até então, a gente não tinha, nem mesmo nas universidades, a gente não encontramos nada relacionado a diminuir, a baixar a temperatura do solo nos dias muito quentes. E para molhar essas coisas aqui, como é que funciona o sistema de irrigação? Nos canteiros e nas demais coisas? Nós temos um sistema de gotejamento, uma parte é gotejamento, nós temos uma bicibomba que também utilizamos para estar regando e irrigando os canteiros, e nós temos o regador e estamos trabalhando recentemente também com bombas elétricas para estar enchendo os tanques, para estar utilizando o gotejamento. Então a gente enche a caixa d'água, abre e aí molha por gotejamento. Então o gotejamento hoje está nos ajudando muito nessa questão. Aqui tem o calçadão, né? Tem cisterna calçadão.
nós temos, além dessas tecnologias que eu apresentei para você, nós temos a cisterna calçadão e nós temos 2 barragens subterrâneas, temos o aprisco das cabras e ovelhas. Então, nós utilizamos dentro da propriedade uma técnica que é aquilo que a gente chama de, nós estamos quebrando mitos, né? Que é a produção de palma dentro da caatinga e utilização da palma para recatingar. Então nós estamos fazendo esse consórcio aí com muito sucesso. Hoje, uma das referências do projeto Produzir e Preservar é o desenvolvimento da palma consorciada com a caatinga. Qual é a área assim, que você usa para plantar as palmas, já que é dentro da caatinga? Nós temos hoje em torno de 40% da propriedade, ela é hoje fechada e nós estamos trabalhando para transformar toda essa área em reserva legal. Temos uma parte de caatinga primitiva, que é uns 20% da propriedade, ou uns 10% da propriedade é caatinga primitiva, e o restante dessa área de reserva legal foi feito o recatingamento. E estamos trabalhando na questão da propriedade, nós estamos trabalhando a questão do recatingamento para transformar a caatinga raleada, transformar essas áreas que foi desmatada em caatinga raleada para a produção de capim e caatinga para ser transformada em feno e em silagem para estar fornecendo os animais. Mas você pode mostrar para a gente aqui essas coisas aqui? Podemos acompanhar aqui para estar mostrando algumas técnicas, né? Como eu falei para você, que a gente está utilizando algumas leguminosas, ó. Aqui nós temos o feijão guandu, o feijão guandu, que é uma das plantas que nós utilizamos como adubo verde. Então ela serve para a alimentação dos animais, para a alimentação da família, para adubar o solo e para estar nos ajudando nessa produção, para não estar usando inseticidas, venenos e nem adubos. Para você ter uma ideia, aqui nós temos um pé de limão que está consociado com o feijão de porco. Ele já tem bastante jovem e produzindo já limão já há algum tempo. Então nós consociamos com o feijão de porco e o guandu para estar fazendo essa produção. Eu comentei com você lá atrás a questão da permacultura. E a permacultura aqui nós temos um exemplo claro de permacultura. Aqui nós temos o feijão de porco, nós temos o umbu gigante, nós temos o milho, temos aqui do outro lado, para você conhecer, aqui nós temos o machichão e temos o algodão. Então, em um só espaço, em 1 metro quadrado, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 culturas em 1 metro quadrado. Isso é a permacultura, ela nos permite isso aqui. Nós estamos utilizando da mesma água, do mesmo adubo e não utilizar inseticida. Então isso é a importância de trabalhar com a permacultura. Nós trabalhamos também com o maracujá. Falando de umbu, nós encontramos 28 pés. Nós encontramos 28 pés na propriedade. E são 28 pés adultos. Mas como nós utilizamos muito o umbu para fazer polpa, para fazer suco, iogurte e outros produtos para gerar renda para a propriedade, nós entendemos que os 28 pés são pouco. E além disso, eles já são velhos, e aí que um dia vão morrer. E é preciso nós estarmos repondo. Hoje nós temos uma faixa de uns 170 a 180 pés plantados na propriedade por nós. Então já são pés como esse e outros maiores dentro da propriedade. Nós temos a cajá, nós temos o limão, como eu mostrei para você, ó. Já temos limão, e aí a gente vai produzindo. Outro ponto, aqui nós temos um sistema de gotejamento, que são essas mangueirinhas, ó, que ela é furadinha. Aí cada pé de planta desse aí tem um furinho. E aí a gente enchendo uma caixa d'água que tem ali, nós enchendo a caixa, abre lá e ela vai molhando. E aí com isso eu ganho tempo. Ao invés de eu estar todo dia vindo regar
eu encho a caixa lá e abro, e aí já estou fazendo outra atividade com esse tempo que eu estaria molhando aqui. Então com isso a gente consegue produzir muito melhor. Nós temos aqui, eu falei para você lá que a gente conseguiu produzir com goiabas jovens. Então esse pé de goiaba tem 1 ano e 4 meses, já é a 4ª safra dele que ele está produzindo. E nós utilizamos tanto o biofertilizante como o sistema de policultura. O sistema de policultura. Como vocês estão percebendo, são várias culturas juntas e a gente utiliza da mesma água, do mesmo adubo, e com isso a gente não precisa estar utilizando de inseticida. Aqui nós temos outro exemplo de palma jovem ou de planta jovem. Nós temos aqui a laranja já produzindo, jovenzinha. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, aqui nós temos o feijão de porco, mas logo próximo tem alguns pés de palma que estão cortados. Essa palma é que a gente utiliza ela cortada aqui no pé da planta, ó. A gente vai cortando ela para que, formando essa camada, ó, ela vai apodrecendo, virando adubo e deixando esse solo aqui fortificado. E além do mais importante é manter esse solo aqui com a temperatura em torno dos 25 graus, que é o que a planta precisa para estar se desenvolvendo. Então nós utilizamos a palma forrageira. E aí esse é um sistema agroflorestal, onde tem várias culturas em forma de floresta. Em cima tem as árvores nativas, como o pau de rato, a quixaba, o juá, o mandacaru. Temos o umbu, que também é nativo. Agora já temos a cajá, a goiaba, a siriguela e outras dentro do sistema. Outro ponto que, como eu falei, do sistema agroflorestal, ele é exatamente isso aqui. Você pegar esse ponto, ó, você pegar esse ponto de lá, aí você pega, aqui nós temos, ó, a goiaba, temos o sorgo, aqui nós já temos o feijão de porco, ou o feijão guandu, utilizando. Então as plantas, elas estão tudo junto e misturado. Do outro lado aqui nós já temos o tomate, aqui nós temos a graviola, aqui nós temos o milho, temos a palma, temos um pouquinho atrás o sisal, que estão todos juntos na mesma área. Então com isso a gente consegue uma produção limpa. E a vantagem do sistema agroflorestal é exatamente a possibilidade da gente ter cultura o ano inteiro. Então nós temos várias culturas, algumas anuais e outras trimestrais, e aí a gente consegue ter o ano inteiro uma produção fazendo esse sistema de policultura com a permacultura, para que a gente consiga produzir alimentos limpos e dar uma sustentabilidade às nossas propriedades. Mas essa chuva de ontem à noite auxiliou em muita coisa? A chuva, ela ajuda muito. A gente utiliza da irrigação só nos momentos secos. Estamos entrando para o 5º ano de seca na nossa região. Nós tivemos em 2011 320, em 2012 180, em 2013 352, em 2014 hoje nós estamos com 220 milímetros no ano de 2014, porque choveu 40 ontem. Choveu 40 milímetros ontem. Aqui em sua propriedade? Na propriedade. Então, nós estamos conseguindo manter essa produção com essa pluviosidade, que é baixíssima, é uma pluviosidade a nível de deserto, mas nós, com as técnicas de cobertura de solo, utilização da palma, sistema de gotejamento, canteiros econômicos, nós estamos conseguindo produzir o ano inteiro. Então, o diferencial do projeto Produzir e Preservar dos demais é produzir o ano inteiro, independente de ter seca ou não. Eduardo, muito obrigado aqui por você ter concedido essa entrevista. Parabéns para você pelo seu projeto e pode fazer suas considerações finais. Aqui eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Isso que você está fazendo
é aquilo que nós consideramos como valorização, reconhecimento do trabalho e valorização, certo? Que muitas vezes nós não temos essa valorização dentro do município, dentro da comunidade. Às vezes as pessoas passam próximo e criticam porque nós recebemos visita semanais, às vezes 2 por semana, mas nunca se propuseram a vir conhecer, saber por que esse povo está aqui, por que esse povo vem. E isso é valorizar, mas a gente está aqui para trabalhar e para divulgar para aqueles que realmente entendem ser importante a sustentabilidade no sertão.